e aí volta para o mercado. E aí volta para o mercado, mas de novo, volta para o mercado com o filtro certo. Não pode, de repente, olhar e dizer, nossa, mas eu investi tempo nesse cara, nesse representante, ele acabou não performando e eu me dediquei um monte e descobri que ele não vendeu e eu perdi meu tempo, agora eu quero só achar um cara pronto. Porque isso acontece muito, essa espécie de trauma, né? Eu realmente investi num profissional, ele não veio com formação, eu me dediquei e ele acabou não performando. Uhum. E aí eu perdi todo um ciclo. E não adianta, eu quero o cara pronto porque esses caras não querem aprender. Quando isso acontece, o que tu costuma dizer? Qual é a tua orientação quando... E várias vezes, seja no Rafidme, seja em consultoria, seja em mentoria, várias vezes a gente chega com essa questão. Mas eu já trouxe caras aqui, eu acompanhei eles, eu treinei, e no final das contas eles não performaram. Exato. Eu acho que tem que ver o que é o não performaram para o gestor, né? Eu acho que o mais importante, não só nessa parte como em qualquer outra, né? É muitas vezes aprender com os erros e aprender com o que não deu certo, porque muitas vezes te traz mais coisas boas para dentro da empresa, né? Uhum. Te faz melhorar processo, te faz melhorar a organização interna, né? Então a primeira coisa que eu falaria para o gestor é por que não deu certo? Né? O que não deu certo? Né? Esse representante ele não conseguiu performar, ele não conseguiu abrir novos clientes, ou ele nem chegou a ir para a rua, né? Então, ou ele chegou a performar alguns meses e depois desistiu. Então, o que efetivamente foi o não deu certo? Porque, às vezes, o gestor ele não sabe exatamente o que deu certo e acaba colocando todos os problemas num mesmo balaio, né? Por assim dizer. Então, ele não consegue melhorar o processo de contratação dele, e daí ele não consegue melhorar o desempenho da equipe ao longo dos anos, né? Então, assim, o que eu falaria para ele, buscar mesmo isso, entender o que deu errado e buscar uma nova contratação, melhorando esses aspectos que ele pontuou. Eu tenho um grande amigo que adora dizer que, tipo, se tu não sabe porque tu acerta e se tu não sabe porque erra, tu vai continuar errando ou acertando sem critério nenhum, né? Então, assim... indo para uma pegada um pouco coach aqui. O erro não é fracasso. O erro é oportunidade de aprendizado. Então, que nem tu chegou lá na ponta e o representante não performou. E acontece, não vamos dizer que, meu Deus, tu acompanhou tu selecionou, tu acompanhou, ele vai vender bem. Não, acontece. Assim como o representante pronto poderia não dar certo. Sim, exatamente. O representante pronto poderia não dar certo. Tem N possibilidades ali nessa trajetória de onde pode ter ocorrido esse erro. Pode ter... Porque o trabalho de formar uma equipe de representantes, ele não é uma coisa complexa. Ele existe uma lógica, existe um processo, existe uma metodologia que funciona, mas ele requer trabalho. Então, tem diversas etapas ali nesse caminho. Pode ter sido... No momento, a região que tu definiu que tu estivesse buscando e ela não tinha nada a ver com o teu produto, tu queria vender muito lá, mas teu produto não tinha mercado, não teria como representante performar. Pode ter sido nos critérios de seleção, de filtro, onde tu buscou profissionais que não tinham nada a ver, enfim. Então, tem diversos pontos que tu tem que analisar para voltar e fazer a seleção correta no momento correto. Mas tem um ponto que eu acho que é extremamente pouco percebido a importância no processo de seleção, que é a parte da entrevista, da primeira entrevista. Porque, assim, se coloca muito peso nos filtros. Eu quero que ele tenha isso, eu quero que ele tenha aquilo, eu quero que tenha aquilo outro. E pouco valor na conversa, na negociação. Então, assim, às vezes a gente, inclusive, está dizendo aqui assim, mas tem critérios que tu busca no mercado e tem critérios que tu forma em casa. Tu tem que saber separar um e outro para efetivamente ter um processo de formação de equipe de representantes. Então, tu tem que entender o que o mercado oferece, o que ele pode oferecer e como buscar. Só que eu quero usar essa abordagem para desmistificar aqui um pouquinho um ponto. Não necessariamente os critérios corretos de seleção de um representante, eles estão num filtro. O que eu consigo colocar lá no Rafidme, eu quero essa característica, eu quero característica assada, ou qualquer outra plataforma, enfim. Não é necessariamente um filtro. O filtro, ele vai servir para te dar um apanhado do mercado, mostrar o que tem ali disponível, e tu, como bom gestor,
entender isso aqui vale a minha conversa. Isso aqui realmente tem alguns pontos aqui que não me atraem o suficiente, então eu vou deixar no segundo plano. Eu só vou conversar com eles caso aquele primeiro lote não entregue o que eu estou buscando. Só que a grande seleção inicial, ela está numa conversa estruturada. Ela está em quando eu sentar na frente do representante Márcio, eu ter analisado o currículo dele, o perfil dele, mas essencialmente eu estruturar essa nossa primeira conversa para eu perguntar para o Márcio o que eu preciso ouvir. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. E aí eu vou entender se o Márcio ele traz aquele conjunto de habilidades que eu busco na minha equipe para que eu possa trabalhar e desenvolver, ou o Márcio, no sentido, não tem esse conjunto de habilidades. E, de novo, isso é o que o gestor tem que fazer. O bom gestor faz isso. Ele olha para o mercado, seja Rafidme, seja LinkedIn, seja indicação, não importa. Ele olha para o mercado, vê quem está lá buscando, indicação também, olha para o mercado, vê quem está lá buscando, traz para dentro, analisa as informações que ele tem e aí vai para uma conversa estruturada. Sim. Essa conversa é o grande diferencial. Sinceramente, gestor, a primeira conversa que tu tem com o representante num processo de seleção, essa conversa tem que estar muito pronta e muito preparada e muito estruturada, porque é ali que tu começa a ver se esse representante serve para a tua empresa. E isso não tem o devido peso. E a gente sabe disso porque a gente vê no Rafidme o tempo inteiro. Oi, tudo bem, tem interesse Tu mora onde? Lá na cidade que eu estou buscando, perfeito. Tem interesse em representar minha linha? Sim, tem. Tá aqui o catálogo. Eu acho que isso aí é uma das coisas que eu estava esperando terminar ali, porque é exatamente isso. O cara, tu vê muito gestor que recebe uma mensagem de um representante comercial e já manda ali pelo Rafidme mesmo. Beleza, vamos fechar, vou te mandar o catálogo pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Sem nem ter uma entrevista estruturada. E aí depois acaba colocando na conta do próprio representante, às vezes, que não funcionou, né? Só que assim, muitas vezes o gestor ou o dono, pela ânsia de crescer a equipe, acaba nem fazendo um filtro, né? Sim. Acaba não entrevistando. Então, eu brinquei até com um gerente de empresa que eu estava conversando um tempinho atrás. Eu falei assim, o teu critério de sucesso da tua seleção vão ser quantos representantes tu vai descartar durante esse processo. Porque a gente estava conversando e era assim, não, falei com 7, fechei com 6. Não, pera só um pouquinho. Tá ruim? É impossível que todo mundo era muito bom e que era o que tu queria. Né? Então eu tava brincando com ele exatamente assim, vamos começar a descartar gente. Ele, não, mas pra mim pode ser. Não, cara, tu tem que ter esse critério claro, tu tem que ter uma entrevista boa pra tu saber o que tu quer e o que tu não quer, porque desses 6 que tu contratou, com certeza eles eram perfis completamente diferentes, então tu não tá chegando a lugar nenhum. Ou tu deu a maior sorte do mundo, ou enfim, tu não tem a menor ideia de onde tu quer ir. Né? Parafraseando, se tu não sabe para onde vai, todos os caminhos te servem. E aí parece time brasileiro contratando técnico. Eu vou olhar agora pro Diniz, depois eu olho pro Carille, aí eu vou pro Mano. Então assim, tu não tem um perfil. E a entrevista estruturada, ela serve justamente para evitar esse tipo de situação. Porque aí tu pensa antes o que tu precisa saber e principalmente, Márcio, tu anota, tu tem dados. Tu planilha aquilo ali e tu coloca, analisar e tu diz, tá, vamos ver dentro do que eu tô buscando, o que funciona para nós, ou o que eu acho que funciona para nós, qual é o que melhor se encaixa. Porque senão, muitas vezes é comum, tu sai mesmo que tu faça... De novo, tu falou um ponto importante. Pouca gente faz entrevista. Muito pouca gente e menos gente ainda faz entrevista estruturada. E aqui no Rafidme a gente insiste. Entrevista estruturada é a maneira científica de tu fazer uma seleção com mais chance de dar certo. Senão, de novo, tu sai às vezes numa entrevista e, de novo, vamos ser bem honestos, o representante é vendedor. Ele tá ali, tu tá vendendo a tua empresa, o gestor tá vendendo a empresa dele e o representante tá se vendendo. E aí, muitas vezes, a gente que fala com milhares de representantes todos os meses, às vezes a gente desliga o telefone e diz, esse cara é muito bom. Exato. Sai encantado. Sai encantado, perfeito. E aí tu te coloca no papel do teu gestor, que tu trouxe aqui, tu tá querendo crescer a tua equipe. Tu tá querendo trazer representante. Tu tá olhando e dizendo, nossa, o mercado tem uma oportunidade. Ou cara, eu preciso de mais gente aqui porque eu tenho que vender muito mais. Então tu já tá condicionado a achar aquele cara bom, tu quer gostar. E aí tu sai de uma entrevista que tu já tá condicionado a gostar.
que o representante performa bem, tu diz muito, eu quero esse cara. Uhum. É óbvio que eu quero esse cara. Só que no final das contas, tu quis 6 de 7, talvez porque eu não quis o 7 porque ele não apareceu. Sim. Então, assim, tu acaba fazendo uma questão que é operar no feeling. E, de novo, o bom gestor opera em dados. O bom gestor cria processos. E com esse processo de uma entrevista estruturada, ele vai poder dizer, nossa, esse cara aqui sim. Esses aqui, beleza, eles têm um potencial, eles têm coisas boas, esses representantes têm coisas que podem, talvez, vir a agregar no futuro, mas no momento eu vou me concentrar nesse aqui, porque ele tem o conjunto de habilidades que faz mais sentido e que eu, como gestor, vou conseguir desenvolver. E aí, então, e nessa entrevista, inclusive, quando ela é estruturada, ela serve tanto para diminuir o entusiasmo do gestor, né? Perfeito. Quanto tu conseguir identificar aquele representante que se vende muito bem, mas que não tem o conteúdo que tu busca. Porque se tu sabe o que tu perguntar e tu já tem uma noção das respostas que tu quer escutar, tu entende quem efetivamente vai ter o potencial e quem talvez só esteja parecendo muito bom. E aí diminui aquele problema, talvez esteja muitas vezes no ponto que tu disse. Tá, ele não performou ali na frente. Mas não performou por quê? Exato. Porque ele foi mal selecionado, porque o perfil foi mal trabalhado, porque a gestão, porque a região foi mal pensada, ou porque, na verdade, eu não sei o que eu trouxe aqui para dentro, porque eu trouxe 6 diferentes. Se tu trouxe 6 diferentes, não existe gestor que consiga fazer isso aí funcionar. Pode, ao longo do tempo, trabalhar com representantes de perfis diferentes e que vai fazer todos eles funcionarem. Mas quando tu traz para dentro 6 diferentes, tu não sabe, tu não tem padrão de onboarding, tu não tem padrão de treinamento, tu não tem padrão de acompanhamento, aí a chance de fazer funcionar é muito pequena.